Primeiramente, né, dar uma boa tarde. A gente vai estar falando aqui sobre um conteúdo bastante importante, né, que é a questão dos algoritmos de ordenação. A gente vai estar aqui explorando um pouco essa aula para mostrar para vocês vários tipos de algoritmos de ordenação e como implementá-los, certo? Meu nome é Eric. É, a nossa tutoria é composta por Sandro Baracho, Yuri Araújo e Eric Andrei, que sou eu, né? E é orientada pelo professor Taneiro Chacon. Bom, o que é e o porquê é importante a questão dos algoritmos de ordenação. Algoritmos de ordenação nada mais são do que algoritmos responsáveis por ordenar um conjunto de elementos, né? Por exemplo, se eu tenho uma sequência de números aqui, nesse caso aqui já está ordenado, certo? Mas se eu tenho uma sequência de números numa desorganizada aqui, 4, 2, 3, e eu quero de certa forma ordenar esses elementos, eu tenho que ter algum mecanismo para isso. E o mecanismo que eu uso para isso é os algoritmos de ordenação. Existem vários tipos de algoritmos de ordenação. Bubble sorting, insertion sort, selection sort, merge sort, kick sort, enfim, tem uma variedade grande aí, certo? O bubble sort nada mais é do que eu adicionar ao topo da lista, array ou lista ligada, enfim, é, qualquer que seja a estrutura, o elemento de maior valor da estrutura, certo? Então eu vou procurar na minha estrutura o elemento de maior valor, achou o elemento de maior valor, adicionando no topo da lista. Insertion sort. Insertion sort é ordenado por inserção. Nesse tipo de algoritmo é feita uma comparação com todos os itens da estrutura, certo? Então eu saio comparando e ordenando. Selection sort. A ordenação por seleção se passa sempre o menor valor para a primeira posição da estrutura. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Procurar na minha estrutura o menor valor para que eu possa passar ele para o início da estrutura, ou seja, né? Do índice, começando do índice 0, 1, até quantas casas eu tiver, ordenando todos os itens daquela lista, daquele array, ou seja, qualquer que seja a estrutura que eu esteja utilizando. Eu também tenho o merge sort. O merge sort é um algoritmo e um tipo de algoritmo de ordenação bastante importante, certo? Esse algoritmo, esse método de ordenação utiliza um conceito bastante importante, que é o de dividir para conquistar. Basicamente é dividir minha estrutura em duas, dividindo ela em duas, isso me traria um algoritmo logaritmo. Então, e depois ordenar esses elementos, certo? Que sorte, nesse tipo de ordenação é utilizado utilizando o elemento chamado de pivô. É feito um particionamento para que todos os elementos menores que o pivô fiquem antes dele, ou seja, do lado esquerdo, né? Aqui, o bubble sort. Eu tenho aqui a minha estrutura e nessa minha estrutura eu tenho 5 elementos: 7, 9, 20, 10 e 30. Minha estrutura está desordenada porque o 7, certo? 7 é menor que o 9? É. O 9 é menor que o 20? É. O 20 é menor que o 10? Não. Então tá desordenado, né? Então tem que ordenar isso aí de alguma forma, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, percorrer a estrutura começando de 0 até o tamanho. Faço isso. Eu tenho dois índices, certo? O índice I e o índice J. J começa de 0 e vai até tamanho menos 1 menos I. E o I também começa de 0, certo? Então, primeiro caso aqui, eu tenho aqui o J, certo? Vou comparar o J mais J mais 1, que é o seu valor seguinte. J está no índice 0. 0. No índice 0 eu tenho 7. No índice J mais 1 eu tenho 9. 7 é menor que 9? É. Então, não preciso trocar. Anda com J. 9 é menor ou igual a 20? É. Então, não preciso trocar. Anda com J. 20 é menor ou igual a 10? Não. Então, eu tenho que trocar. O que eu faço? Troco os valores da posição 10 na posição 20, que é o J, com o da posição J mais 1, que é o 10, né, que é o índice 3 no caso aqui. Feito isso, pode seguir.
Aí 20 é menor que 30? O vetor já está ordenado, certo? No caso aqui, é porque nessa estrutura, a minha estrutura ela já está ordenada, eu já ordenei ela, não vou precisar ordenar outra vez. Só que pode ter casos em que eu tenha mais de um valor desordenado. Então eu teria que andar aqui com o i também, até que toda a minha estrutura esteja ordenada, certo? Ordenada. Fiz aqui só para representar para vocês, certo? Insert um sort. Bom, insert um sort é outro tipo de aplicação como é que eu posso falar? De manipulação de algoritmos de ordenação. Aqui, insert um sort é ordenado por inserção. Nesse tipo de algoritmo é feita a comparação entre todos os elementos da estrutura. Então aqui eu tenho meu conjunto de elementos, certo? 7, 4, 9, 20 e 30. Nesse tipo de algoritmo, eu assumo que o primeiro elemento sempre vai estar ordenado e o restante vai ser a parte em que está desordenado. Então, se eu tenho 5 elementos, o primeiro eu assumo que está ordenado e o segundo, a partir do segundo, eu assumo que a partir dali está tudo desordenado. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho um algoritmozinho que para ir começando de 1, ou seja, como o primeiro já está ordenado, eu não preciso começar de 1. De 0. Eu preciso começar de i, que é o seguinte. É a posição seguinte ao 0. Então, começando de 1, vou até o tamanho do meu vetor, né? Ou lista, ou enfim, qualquer que seja a estrutura. Eu tenho outra variável aqui, escolhido. Escolhido vai guardar sempre o vetor na casa i, ou seja, onde i está, certo? E j, né, que é o meu outro índice, vai receber o índice anterior de i. Ou seja, ele vai saber qual a posição anterior de i. Então, j vai começar... qual a função de j? A função de j é verificar, certo? Ficar verificando se o j, se o meu índice j sempre é maior que 0 e se sempre aquele valor, certo, de j vai ser maior que o meu escolhido, que no caso aqui seria o que o i está guardando, né? Na primeira passada. Na segunda passada ele já vai guardar j. Então, vamos lá. Ok. Aqui, enquanto j for maior que 0 e vetor na casa j for maior que escolhido, o que acontece? Eu troco o que está em j, certo? Por o que está em j mais 1, que é a minha casa seguinte. E j agora vai ser j menos 1. Aí eu ando. Pronto. Fez isso, né? J é igual a j menos 1. J foi para menos 1. Ok, ele vai voltar no laço. J é maior que 0? Não. Ele vai sair do laço. Aí o que ele vai fazer? Vai trocar o que está na posição J mais 1 por o que está escolhido. Ou seja, vai trocar o 4 e o 7. Certo? Aqui. Trocou o 4 e o 7. Ó. 4, 7. Tá vendo? Houve uma modificação. Pronto. Aí vai voltar no laço. Aí agora vai para 2. Né? Não é isso? E agora foi para 2. E assim ele vai fazer, certo? O i foi para 2, i foi para 2, o que está no índice 2, 9, certo? Escolhido agora é 9. Então, enquanto o j, aí o j recebe i menos 1, o j está em 1, que guarda o valor 7, né? Enquanto o j for maior que 0 e vetor j na posição, j for maior que escolhido, vetor j mais 1 recebe vetor j. Ou seja, j é maior que 0? É. Vetor j é maior que escolhido? Vetor j é maior que escolhido? É. Então o que acontece? Não precisa, né? Porque eu não preciso fazer troca, porque o 7 é menor do que o 9. Então já está ordenado. Estando ordenado, eu não preciso mais fazer essa troca. Aí ele vai